Pra sair, não foi fácil? Você fala de dificuldade. Como é que é a sua família? A família pode fazer a visita? Tem ligações pra vocês? Como é que funciona essas questões? Sim. Então, a família podia visitar uma vez por mês quem morava perto, 1 hora, 2 horas no domingo. Quem não tinha família perto, não tinha visita, porque a gente só ia de férias de 3 em 3 anos na época que eu estava. Ligação, a gente fazia ligação para nossa casa só Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, Natal. A gente não tinha o hábito de ligar para nossa família, a não ser que fosse para pedir dinheiro. Aí a gente podia. Mas fora isso, eu quero conversar com a minha mãe hoje, isso não existia. Como também não existia, eu quero conversar com a minha filha hoje. Só podia no domingo à noite, uma vez por mês. Então, muitas vezes a nossa família ligava pra gente não tava, ninguém passava nada e ficava batido. E você ficava sem falar com a sua família o maior tempo. Quando você manifestava que você não estava feliz e que você queria sair, automaticamente era o demônio. Então, já colocava você numa palavra. Essa pessoa está em crise. Então, sempre era assim, era uma crise. E aí, ia identificar qual era essa crise. É o demônio. Ou são pessoas externas que estão influenciando. Nunca se olhava para a realidade da congregação. Temos um problema aqui. Não. Ela está em crise porque o Satanás está tentando ela ou porque tem pessoas do lado de fora querendo tirar ela. Então, sempre a culpa era do lado de fora. E aí, te mandavam para psicóloga. Eu fui 2 vezes, fiquei 2 vezes. Na primeira vez, fiquei 1 mês na casa da psicóloga, em Passa Quatro, Minas Gerais. E na segunda vez, fiquei 1 semana. Na primeira vez, fiquei lá com ela. Ela tinha uma mãe idosa, é uma cidade pequena. E ela era irmã de uma irmã da nossa congregação, né? Da congregação que eu estava. E todo mundo achava, na cidade, que a gente estava indo para cuidar da senhorinha. Porque a irmã dela estava no convento. Então, a madre, muito generosamente, estava mandando uma freira lá para cuidar da senhorinha. Porque ela tinha uma filha no convento e não era. Era pra gente fazer tratamento, dar uma relaxada, enfim. Aí, nesse primeiro momento, a psicóloga conversou comigo. Essa psicóloga falou assim, olha, teve um momento que a madre gritou, ela ligou e falou assim, fala pra ela que se ela sair eu vou queimar tudo. Os livros, os fantoches, os DVDs, os CDs, que eram os projetos que eu fazia. Essa psicóloga, ela não teve coragem. Ela falou assim, isso eu não falo. Mas deu o telefone pra madre falar pra mim. E essa psicóloga, a gente caminhando, ela falou assim, Bruna, se você não consegue subir a montanha, contorna ela. Olha o que ela falou pra mim. Em vez dela falar assim, essa montanha não deve ser escalada. Não, você vai contornar ela. Então, ela colocou isso na minha cabeça. E falou assim, a madre que precisa tomar remédio não é você, ela que é doente. Beleza, voltei com essa consciência. Deu tudo errado. Na segunda vez eu pensei, bom, ela não deixa eu sair. Então, eu vou pedir pra ela, pra mim, pra Passa Quatro. E aí, de lá, eu entro em contato com a minha mãe e saio. Quando eu fui pra Passa Quatro, eu fiquei doente. Eu tive uma dor de garganta, uma infecção na garganta muito forte. E eu tossia muito, que nem cachorro. E aí, essa psicóloga, eu saí com a madre gritando no meu ouvido. Você vai ter que tomar remédio igual a irmã fulana que surtou lá dentro. Porque teve uma irmã que surtou. Ela bateu numa freira no meio da missa. E ela toma medicamento até hoje. Ela tá dentro do convento, ela ficou internada no hospital psiquiátrico e ela toma remédio até hoje. E a madre gritando, você vai ter que tomar remédio igual a fulana de tal. Aí quando eu cheguei na casa da psicóloga, simplesmente ela não teve nenhuma conversa comigo. Ela só me recebeu. Eu tava doente, ela não me ajudou em nada. Eu não tinha remédio, eu não tinha dinheiro. Quem me ajudou foi a empregada dela que cuidava da mãe dela, que levou sálvia pra me fazer inalação. E um irmão dela, porque a mãe dele tava doente, que tava visitando, comprou um vidro de mel. Então eu tava com uma infecção gravíssima na garganta, eu tive um vidro de mel e tive a sálvia da empregada da mulher. Aí ela pegou, ligou pras irmãs no convento e falou assim, ela está surtada, venha buscá-la. E aí veio as irmãs me buscar, ela fez uma reunião com as irmãs sem a minha presença. Ela não tinha tido nenhuma conversa comigo. Depois chamou as irmãs e me chamou e falou, não existe caminho para você. Se você sair, você surta. Se você ficar, você surta. Essa doença que você está tendo agora é o seu surto. Esses sintomas que você está tendo é o seu surto. Aí ela pegou um remédio, colocou na minha frente e falou, aqui para você. Aí eu olhei para ela e falei assim, não, você é psicóloga, você não é psiquiatra, você não pode me atender. Olhei para a irmã que estava lá, que era a irmã que eu gostava, que era boa, e falei assim para ela, irmã fulana, você sabe de toda a verdade, você sabe que tudo que eu tô falando é verdade, e eu vou ter que tomar remédio por causa do erro dos outros, porque o que acontece, a psicóloga dizia que eu tava com mania de perseguição, porque eu falava que as irmãs estavam fazendo coisas erradas, então ela quis dizer que eu tava criando na minha mente que tudo aquilo que eu tô te contando, que eu estava criando que não existia. Aí eu falei assim, ok, eu aceito psiquiatra, mas não vai ser o que vocês indicar. Eu vou ligar para minha mãe, eu vou contar a realidade para ela, e aí minha mãe vai indicar para mim o psiquiatra. Saí dali,
Eu tinha um diretor espiritual, ele era psicólogo, e fazia 3 anos que ele me atendia. Eu liguei para ele e falei: padre, o senhor acha que eu preciso tomar medicamento? Me acompanhando durante 3 anos. Ele falou: não, ainda você não precisa. Então, se elas te obrigarem, você coloca debaixo da língua e joga fora. Ficou esse combinado. Aí eu falei assim: ok. Aí as irmãs no meu ouvido: você precisa de psiquiatra? Eu falei: ok, eu aceito psiquiatra, mas não de vocês. Ah, mas você tá com mania de perseguição. Eu falei: tô, não confio em vocês. Então, liga pra minha família, fala pra minha mãe, minha família conhece vários psiquiatras e eles vão me indicar. Resultado, nunca mais falaram sobre isso. Ficaram quietas, porque não queria que a minha família indicasse. Só que não demorou. Aí eu falei: não, agora eu não vou mais reclamar, porque tudo que eu tô falando eu tô sendo a louca, então agora eu vou ficar bem quieta, vou fingir que eu tô melhorando, e fui ficando. E fazendo. Não demorou 4 meses, eu decidi sair, liguei pra minha mãe e falei: mãe, eu quero sair embora. Cheguei pra madre e falei. Liguei pra minha mãe, ela gritou: o que você fez? Falei: liguei pra minha mãe e falei que eu quero ir embora. Ali ela viu que não tinha mais condições dela me prender, porque minha mãe já estava sabendo que eu queria ir embora. Então minha mãe automaticamente ia saber o que tá acontecendo. E eu não ia mais esconder, então ela me liberou. Me liberou como? Eu tinha feito vários projetos artísticos ali dentro, DVD, CDs, livros, e ela fez eu assinar todos os direitos autorais. Só pude sair quando eu fui no cartório, assinei o documento de todos os direitos autorais que diziam: meu descendente dos meus descendentes não poderiam recorrer. Fui lá, assinei, peguei as minhas coisas, uma roupinha que ela tinha dado de doação. Ela falou: vai no conventão. Fui no conventão, tirei meu hábito numa sala, pus uma roupa lá qualquer e fui embora. Foi assim, simplesmente assim. Ou seja, todo o trabalho que você fez de autoria sua, sim, ficou para trás. Tudo para eles, sim. Porque a preocupação dela é que eu quisesse os direitos autorais, porque dava muito dinheiro. Principalmente um DVD que tinha, que chamava Circo da Verdadeira Alegria. Ele vendeu muito, é um dos DVDs que foi mais vendido da congregação. E ele dava muito dinheiro, então ela tinha medo de eu querer os direitos autorais. E ela que assinou? Eu que assinei. Mas ela pegou o nome. Ela que assinou o nome. Sim, todos os direitos autorais da congregação. Aí fui tudo em cartório. Ela redigiu lá o documento. E assim, que tudo aquilo pertencia, cada livro, cada história, e que aquilo pertencia à instituição, e que eu estava cedendo, na verdade, né, os direitos autorais, e que nem eu, nem meus descendentes, nem descendentes dos meus descendentes poderiam recorrer. Nossa, lá pensava longe, né, porque descendentes dos meus descendentes, que poderiam recorrer àquele material. Mas eu não estava me importando com aquilo. Você queria ir embora. Isso, e 9 anos ali. Sabe o quanto que eu recebi de ajuda financeira? Recebi R$200, ela me deu R$200 em dinheiro e 2 cheques para descontar em 2 meses posteriores no valor de R$200. Essa foi a ajuda financeira que eu recebi depois de 9 anos para reconstruir minha vida. E ainda eu recebi, porque teve freira que não recebeu nada. Absolutamente nada. Não tem FGTS, deixando bem claro. Não tinha absolutamente nada, nenhum direito. Você sai ali com uma mão na frente e a outra atrás. Do jeito que você entrou, você sai. Aliás, você não sai com as roupas que você entrou, porque já deram o fim, né? Então... E dentro disso, as ligações, você falou que tem direito a uma ligação por mês lá para a família. Sim. Sempre tem alguém do lado para você não poder pedir ajuda? Isso. Tem um espaço que chamava lá na época telefone, então ali ficava uma irmã responsável e sempre a gente falava, quando a gente era formando os nossos formadores. Ou quando a gente era professa, aí tinha essa irmã. Nunca a gente falava com a nossa família por telefone sem ter alguém para ouvir. Isso era uma regra. Então, não existia privacidade. Não existia você contar para sua família. Isso quando a gente falava, porque não existia também a gente ligar para nossa família. A gente só ligava, por exemplo, no Natal. Feliz Natal, como tá todo mundo? Isso era muito rápido. Para você ter noção que a ligação era tão restrita, a minha avó, ela veio fazer uma cirurgia aqui em São Paulo, a mãe do meu pai, do coração. E na cirurgia, ela teve um AVC. E ela ficou na UTI, entubada entre a vida e a morte. Enquanto ela estava na UTI entubada entre a vida e a morte, o filho dela, irmão do meu pai, meu tio, passou mal, foi pro hospital e morreu. E aí a minha mãe ligou para mim para falar que o meu tio tinha morrido. A irmã chegou e falou para mim assim: sua mãe quer falar com você, seu tio morreu, mas anda rápido que a ligação é cara. E fazia assim, ó. Diante da morte do meu tio, eu tava perdendo uma pessoa da minha família e a minha avó na UTI. E ela fazendo assim, ó, anda rápido que a ligação é cara. Aí fui falar com essa irmã que eu gostava. A irmã fulana fez isso. Ai, mas tem que entender, porque ela trabalha com a parte financeira, ela é preocupada. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, tudo eu tenho que entender. Eu tenho que entender tudo, mas ninguém me entende.
Era assim. Então, pra mim, foi uma crueldade muito grande. Essa irmã, ela era muito cruel, ela era muito sutil na crueldade. Era ela que colocou a fita no chuveiro, é ela que acordava as freiras com tapa, é ela que um dia, no final da Expo Católica, depois que eu trabalhei que nem uma escrava pra congregação, todo mundo, a madre falou, agora vocês podem comer um pastel, que tinha um estande de pastel também. Aí eu fui pegar meu pastel, fui pegar um sachê de ketchup. Ela segurou na minha mão assim, apertou e fez, solta. É pra quem paga. E fez eu soltar o sachê de ketchup. Ela era muito mesquinha. Ou quando tinha uma loja lá que chamava Espaço Carmelitano, e a irmã responsável dessa loja falou assim, Bruna, na festa junina, eu quero que você faça maçã do amor pra vender. Você faz pra mim? Falei, claro que eu faço, sei fazer. Fiz maçã do amor pra irmã. Vendeu todas, foi um sucesso. Aí era no sábado. A irmã falou, você faz pro domingo? Falei, faço, vendeu todas. Fiz pro domingo. E essa irmã, olha só, ela tinha inveja da comida. Fiz a maçã do amor no domingo, aí ela pegou e falou que as crianças dos lares tinham ido na festa, tinham comido e falado que estava dura a maçã do amor, que ia quebrar os dentes das pessoas, sendo que não estava. Beleza, ela fez retirar toda a cesta cheia de maçã do amor. Retirou. Sabe o que ela fez com a cesta? Ela esperou dentro do convento 1 semana até todo aquele caldo derreter. Quando aquele caldo derreteu, quando aquela maçã ficou podre, ela mandou para minha comunidade e falou assim, manda pra Bruna a maçã do amor dela, pra ela dar pra comunidade dela. E quando a irmã me trouxe, quando eu abri, tudo aquilo tava podre. Então ela teve essa sutileza, né? De fazer essa ação. E essa irmã, eu vejo ela o quê? Aí na mídia, eu vejo ela nesses estádios com a mão levantada pedindo o Espírito Santo pras pessoas. É que tá com o Frei lá, né? Não é essa. Essa é outra. É, que são várias. São várias. É, essa é outra. Mas ela também tava com o Frei. Só que ela é carmelita. Ela não saiu das carmelitas mensageiras. Essa permanece. A outra saiu. Que loucura. Que eram muitas. Então, aí a outra que fez as noviças rezar em volta do vaso sanitário com menstruação é outra. São muitas. São muitas. Sobre essa questão do estudo que você falou, se você conseguir uma doação, alguém apadrinhar, você pode fazer uma faculdade. Que aí é por conta própria sua, alguém... Não, se a madre permitir, se ela achar que é necessário para a congregação. Para a congregação. Mas você fala assim, madre, eu queria fazer uma faculdade, tenho vontade de estudar tal coisa. Não, aí ela te proibia. Não existia isso. Aí um exemplo, você fala, vou fazer pedagogia. Ela fala, Bruna vai fazer, vou deixar. Se ela visse algum benefício para a instituição. Para a instituição. Mas por causa da minha vontade, jamais. Mas você iria para essa faculdade sozinha, então? Não, aí ela colocaria 2 irmãs para fazer. Seriam 2. 2 irmãs têm que fazer faculdade junto com você. Isso. Juntas. Isso, jamais sozinha. Jamais. E essas 2 ficaria... Uma tem que trazer informação para dentro do convento. Para ver o que está acontecendo. Isso. Nada de deixar sozinho. Nunca. Não existia nada sozinho dentro da instituição. O único momento que a gente estava sozinho dentro da instituição era no banheiro e de férias que a gente ia sozinho. Só esse momento. Não existia nenhum tipo de outro trabalho ou qualquer coisa sozinho. Não existia. Nem que fosse uma postulante de companhia para ficar sentado ali sem fazer nada. Tinha que ter. E sempre uma informante. Sempre uma informante. Era um controle, uma forma de controlar. Assim como entrou outras, e aí também usaram você como informante. Bruna, dá uma olhada nessa que tá chegando. Não, mas não falava dar uma olhada. Não falava. Era assim, tipo... É que dependia da irmã. Por exemplo, eu era companhia de irmãs. Tinha que ter companhia. Mas se ela soubesse que aquela irmã poderia estar fazendo alguma coisa ou estivesse em crise, aí ela ia colocar alguém que era informante. Entendeu? Então, não é que no dia a dia falava pra você, você é informante. Na verdade, desde que você entrava, já ia analisando seu perfil. Por exemplo, se você já no aspirantado e postulado, você já era fofoqueira, já estava vendo ali, entendeu? Tudo era uma análise. Essa daqui, ela fofoca, então ela é fácil de manipular. Tem um livro lá que eles fazem, será? Tipo de ocorrências, relatório seu? Tipo... Livro não, mas cada pedido de aprovação tem uma carta. Então, a gente tinha que escrever uma carta pedindo para ser aprovada e a nossa formadora, a nossa superiora tinha que escrever uma carta sobre nós. E ela tinha que apontar os nossos erros. E quando eu fiz estágio, assim, tem um relatório do estagiário. Então, esse estagiário nunca chegou atrasado, Não, vai passando de fase. Não era dessa forma. Dessa forma, é só de análise. Era obediência. Obediência. Tipo assim, ela é virtuosa, ela é obediente. Critério maior. Ela é obediente, ela não responde. É porque na polícia tem o histórico. Ela faz tudo. Lá não tem o histórico. O histórico é ali dentro mesmo, interno. O histórico é elas ali, a formação... porque todo mundo conhecia todo mundo, né? A madre conhecia todo mundo. Então, era assim. Mas era, muitas vezes, avaliações injustas. Por exemplo, eu morava na casa das postulantes. E essa freira que saiu, que fundou a congregação. Ela pegou,
Era de 3 em 3, porque já não era mais de 2 em 2. Aí já era de 3 em 3, porque 2 em 2 fugiu. Mandava 3 meninas vender biscoito. Aí essas meninas tinham que subir pro noviciado. Aí ela chamou eu, a outra irmã, 2 irmãs e ela. E ela começou a falar: fulana não vai subir por isso, por isso e por isso. Das 3. Ciclana não vai subir por isso, por isso, por isso. E fulana vai subir por isso, por isso, por isso. Aí eu falei assim, como que você sabe isso, isso, isso das 2? Ah, porque essa fulana contou. Falei, então por que essa fulana vai subir? Se ela é a fofoqueira. E outra coisa, eu não vejo que esse motivo que você tá falando é motivo para ela não subir. E outra coisa, eu não vejo nada disso aqui dentro, só vejo elas trabalhando e fazendo as coisas certas. Nunca mais ela chamou. E aí tinha uma irmã que tava comigo, ela falou assim, irmã fulana, pra ela, né, pra formadora. Vou dizer uma coisa pra você, eu rezei 3 anos pela sua conversão. Agora eu desisti, tô rezando pela minha. Então ela era tão terrível, que tipo assim, ela ia aprovar pra subir a fofoqueira. Porque era amiguinha dela, e as outras 2 que estavam sendo vítimas iriam ficar. As regalias, né? É. Então, se você tem regalias, se você me der informações, se você entregar o time, era bem tá assim. jogando comigo. E eu fui aprender isso Infelizmente. quando eu fui morar na casa das postulantes. Antes eu não sabia, porque eu não entendia o mecanismo. Então, quando eu fui para casa de formação, aí que eu fui ver como que era o mecanismo de formação. Eu não tinha essa percepção. Aí eu comecei a ver, pô, as meninas são boas, elas trabalham, elas não estão fazendo nada de errado. Aí quando elas saem para vender, a fulaninha diz que elas ficam conversando na venda. Olha só, elas ficam conversando enquanto vende. Pô, eu conversava um monte com as minhas amigas. Aí eu não achava que isso era motivo, porque todo mundo conversava. Ninguém fazia silêncio, isso era história. E aí a fulaninha que conversava junto, que era a santa, que estava dedurando, ia subir. E as outras 2 não iam. Jogo político interno. É, total.